Agradecer a TV Aratu SBT, 50 anos, multimídia, multiplataforma, multiconteúdo, como eu digo sempre, com repórteres lindos na programação, né? Lindos, maravilhosos. Tem que fazer essa pera toda vez. Shopping Bela Vista, cada vez mais você, Raptour, Cantaribop Mídia, Record, Zygon, Rede Bahia e Gaminet. Agora, gente, eu vou chamar ao palco uma mulher e eu preciso que vocês, homens e mulheres, batam muita palma, porque a missão da Barroquinha é ter a melhor energia dos 5 espaços simultâneos que estão rolando o conteúdo aqui no Screen Festival, ok? Então, quando eu terminar, nada de maresia depois do almoço, vamos jogar pra cima e bate muita palma. Ela, que vai subir ao palco agora, publicitária de formação, retada, especializada em pesquisa qualitativa de comportamento. Essa menina é barril dobrado, como fala aqui na Bahia. Recebam com muita energia e muitas palmas, Isabel Aquino, aqui no palco do Screen Festival. Venha, minha filha. Olha, seja bem-vinda. Boa tarde para você, agora oficialmente. Não sente agora, não. Escolha onde você quer sentar. Lá, peraí, não sente não, calma. É porque eu faço teste de salubridade aqui. Porque se a cadeira estiver ruim, eu caio e você não, entendeu? Entendi. Pode sentar agora. Já testei, tá tudo certo. Ok? Vou chamar aqui o meu próximo convidado. Tá bom aí? Todo mundo ok? Vocês estão bonitinhos, concentrados assim. Eu acho, mas todo mundo colhendo assim, ó. Parecendo um gatinho do Shrek. Recebam com muito calor esse cara que é massa também, cofundador da Diaspora Black, muita gente conhece. Postou uma foto esses dias com o Lázaro Ramos tirando uma onda no jantar e não trouxe nenhum mousse pra gente. Mas não importa, o que importa é que ele trouxe muito conteúdo. Recebam com muitas palmas. Posso chamar? Antônio Pita no Screen Festival 2019. Será muito bem-vindo, Antônio. Boa tarde, tudo bom, meu velho? Onde é que você quer sentar? Aqui ou lá? Então, peraí, só um minuto. Tem que testar mesmo, pô. Eu tô ganhando por salubridade, agora pode vir. Pronto, fechado. Gente, a partir de agora, o tema é muito importante, ok? Turismo étnico afro. Turismo étnico afro. Desafios e potência. Uma salva de palmas para os nossos palestrantes aqui no Screen Festival 2019. Obrigada, gente. Nunca fui recepcionada com tanto entusiasmo. Eu falei com o Carlos ontem e vou repetir. Eu estou mandando para os palestrantes de uma maneira individual pelo meu Instagram, @DinhoJúnior, a minha conta bancária, caso tenha uma gorjeta. Tamo junto, misturar. Mas eu esqueci de dar um aviso para o apresentador. Eu mudei o tema da minha palestra. Então, se alguém quiser sair... Peraí, você mudou, filho? Você mudou, velho? Eu vou explicar tudo aqui no caminho. Deixa tudo explicadinho. Pode deixar. Obrigado. Tá, então o nome dessa palestra é Negros e Negras Viajantes. Tá? Tem um pouco a ver com turismo étnico-afro, mas não é só turismo étnico-afro. E eu vou contar para vocês por que eu resolvi falar sobre isso e trazer esse assunto aqui, tá? Vocês vão ser um pouco cobaia, porque eu estou entrando nessa há muito pouco tempo. Tem 2 meses que eu entrei como consultora na Secretaria de Cultura e Turismo, junto ao Prodetur Salvador. Então, o turismo, para mim, é uma onda completamente nova. Eu nunca tinha trabalhado nesse segmento antes. E eu queria... assim, já estou estudando muito sobre esse tema e falei, vou aproveitar o Screen e já vou apresentar alguma coisa do que eu tenho visto, tá? Mas sou um bebê nessa área. O que me fez falar sobre negros e negras viajantes é porque, dentro desse trabalho que eu estou fazendo, o meu primeiro job, que ainda estou fazendo, é um plano de ação para o desenvolvimento do turismo étnico-afro de Salvador. Esse plano já está fechado, ele foi lançado pelo prefeito na semana passada. A intenção dele é fortalecer os atores do turismo étnico-afro da cidade. Para fazer esse trabalho, a gente conversou com mais de 500 pessoas, baianas de acarajé, capoeiristas, músicos, pessoal dos blocos afro. Foi um trabalho super interessante. Eu já cheguei no meio e fiz a parte da conclusão, que é esse plano de ação, e que ele vai começar a rodar a partir do ano que vem, e a gente espera que traga muita coisa boa para a cidade. E a gente tem uma ambição, que é projetar Salvador como o maior destino étnico-afro do país. E há 2 dias atrás eu estava aqui vendo uma fala do prefeito, porque teve o lançamento do Black Film Festival, e ao invés dele falar que ele queria projetar Salvador como o maior destino étnico-afro do país, ele falou do mundo. Eita porra! Então, assim...
tem muita ambição dentro desse projeto e eu realmente vou colocar todo o meu empenho para a gente conseguir realizar isso, tá? Esse trabalho também me fez relembrar muitas coisas que eu vivi assim, nos últimos anos e que me fez chegar a esse assunto, né, de negros e negras viajantes. Há 10 anos atrás eu fui para a festa de Boa Morte, tem 10 anos que eu não vou para essa festa, que horror. Eu estava morando fora, estava morando em São Paulo, então agosto não era um mês que eu estava por aqui, mas enfim. E lembrei que dessa última vez que eu fui, eu encontrei um grupo de francesas que estavam super entusiasmadas com a festa, né? E foi muito lindo assim, ver como a população negra de outros países vem para essa festa e curte e tem a maior devoção para tudo que acontece nela. Esse ano também aconteceu uma coisa muito legal aqui em Salvador. Em maio, eu tive a oportunidade de conversar com a Maxine Williams. Maxine é a Head Global de Diversidade do Facebook. O que eu achei muito especial assim, foi que ela veio para o Brasil. Ela mora na Califórnia, ela não é americana, ela é de Trinidad e Tobago. Ela veio para o Brasil, passou uns 10 dias aqui, sendo que 8 foram em Salvador e 2 em São Paulo. Eu achei isso assim, tipo, muito maravilhoso. E, obviamente, que para conversar com ela, eu estoquei. Ela fui lá olhar, quem é essa mulher, como é ela e tal, será que ela é legal e tal. E ela já estava em Salvador, os stories dela eram Ela caiu na bagaceira, assim, foi para cachoeira, foi para Pelourinho, sambou, entrou em roda de samba, foi super legal. E, mais uma vez, eu tive a oportunidade de ver uma pessoa tendo essa entrega à cidade de Salvador e como Salvador ela abraça realmente as pessoas que vêm para cá. E outra coisa legal também, talvez foi a mais fundamental nesse processo todo, foi um evento que aconteceu em São Paulo e aqui em Salvador, que se chamou Viajante Negro do Brasil, Reconexões através do Turismo. Foi um evento que trouxe o ministro de Turismo da África do Sul, foi uma articulação do governo do estado para fazer parcerias, para discutir esses assuntos que estão listados aqui. Mas, assim, o que me impressionou muito é que o quórum que participou desse evento era 99% negro, e eu ouvi depoimentos muito interessantes assim de pessoas, tinham muitos jovens nesse evento e de jovens falando assim, minha família ascendeu socialmente, a gente tem dinheiro para viajar, mas meus pais não têm essa cultura da viagem porque eles acham que viajar não é para eles. Né? Então, eu fui percebendo, assim, fui entendendo que essa coisa de viajar e de explorar outros lugares, outros países, faz parte também de um repertório cultural e de uma abertura que que a comunidade negra, muitas pessoas não têm. Né? Acham que realmente não é para elas, não porque elas não gostem, mas é porque elas acham que realmente não foram acostumadas a isso, a explorar, têm medo, não se veem nesse papel de viajante, de explorador, para uma atividade que é tão legal, que é viajar. Acho que eu não conheço ninguém que não gosta de viajar. Assim. E aí tinha uma menina que era dona de uma agência de turismo especializada em negros, e ela está na comunidade negra, em passeios de cultura negra, e ela viaja muito, obviamente, né? E ela estava contando a história de que ela entrou num avião e que tinha uma pessoa, um homem branco do lado dela, e o homem falou assim, é a primeira vez que você viaja? Aí ela disse, não, é a 7ª esse ano. Então, assim, realmente, além de todo esse bloqueio, autobloqueio que já existe da própria comunidade negra, e que isso está se rompendo agora, através de 1000 movimentos que estão acontecendo, e é isso que eu vou mostrar, tem um olhar de fora, né, da população branca que acha que aquele lugar não é um lugar para negros. Né? Então, é sobre essas coisas que eu queria provocar a conversa aqui. Então, para mim, tudo é novo dentro dessa seara. Para mostrar isso que eu vou mostrar para vocês, eu li muitos blogs, agências especializadas, redes sociais e algumas pesquisas que eu tive acesso a respeito do Black Travel Movement, que é esse grande movimento mundial que tem o início nos Estados Unidos, da comunidade afro-americana, e o que é que em que pé eles estão, do que é que eles estão conversando, o que é que eles estão fazendo, é um pouco disso que eu queria mostrar para vocês. O que de cara eu já entendi é que esse é um terreno muito pouco explorado pela indústria, pelo trade turístico, e que é visível assim como
muitos empresários ainda estão fechados para esse boom que é o negro viajante no mundo, tá? E não estou falando só de Salvador, muito pelo contrário, aqui eu vou falar muito de um cenário internacional. Então, eu vou trazer para vocês as 5 reflexões que eu tive a respeito desse mergulho que eu dei, tá? Então, a primeira coisa é que ser negro, ser negra, é parte integral da experiência do negro viajante, né? E eu vi relatos assim que não tem só coisas ruins, tem coisas que são boas, que são legais, mas assim, realmente você ser negro pauta um pouco como vai ser a sua experiência. Então, a primeira coisa que eu vi assim, dos depoimentos de vários blogueiros é que as pessoas encaram o viajante negro, né? Isso especialmente em países como China e Rússia, onde os moradores da cidade tiram a câmera ou o celular e começam a fotografar as pessoas negras sem pedir licença. Isso é extremamente chato, né? Inconveniente. E existe muita conversa entre a comunidade negra sobre isso, para fazer com que as pessoas não se sintam intimidadas de viajar por causa disso, mas se sintam empoderadas até de dizer: cara, pare, por favor, não quero que você fique me filmando, fique me fotografando. Essa segunda foto aqui, desse cara, o cara saca essa câmera, começa a filmar ele, e aí ele pega o celular dele e começa a filmar o cara também, né? Então, um pouco dessa atividade de resistência, de como chegar nesse país. Outra coisa que eu vi uma conversa também que rola muito, especialmente entre as mulheres, é o fascínio absoluto que os estrangeiros de países de comunidade predominantemente branca têm com o cabelo afro, né? E aí pode ser dread, pode ser trança, pode ser o black power, mas tem essa coisa de ficar olhando assim o cabelo, encarar e querer pegar também, de novo, algo que pode ser extremamente... Você pode levar de um jeito divertido, mas também pode ser nada divertido. Mas isso também faz parte do repertório do viajante negro que vai explorar outros territórios. Outra coisa que eu nunca tinha ouvido falar é que as pessoas são confundidas, as pessoas confundem o turista, com celebridades. E isso acontece muito entre as mulheres. E não necessariamente porque o viajante negro parece realmente com a celebridade, mas sei lá porque a pessoa acha que aquela pessoa que ela está vendo, aquela pessoa exótica, né, para os seus olhos, é uma celebridade. E acontece muito das mulheres negras serem confundidas com Michelle Obama, com Serena Williams ou com Beyoncé. Assim, é meio crazy isso, mas faz parte também do repertório. Outra coisa, e aí sim, uma coisa legal dessa parte de você ser negro é a irmandade, né? É o que eles chamam de sisterhood, brotherhood, de você estar viajando e de repente você bater com outro negro viajante e rolar aquela coisa assim, cara, que massa, vamos se juntar aqui, vamos fazer um passeio junto, e isso ser o início de uma conversa, e às vezes se formam grupos dentro de uma cidade com pessoas que não se conhecem, mas só pelo fato de serem negros, eles se juntam para fazer esse passeio, para dar o rolê, e meio que um sistema também de proteção, e de você ter alguém para te fazer companhia. Então, isso também é uma coisa que eles falam muito. Outra coisa ruim são as microagressões e os estereótipos negativos. Então, uma história que eu ouvi, que eu li, de novo, falando de cabelo. Você lava seu cabelo? Mas como você lava seu cabelo? E ela respondeu, com shampoo. Só existe um jeito de lavar o cabelo. Ou também situações de hipersexualização e importúnio, né? Isso, eu vi uma narrativa dessa falando muito em Milão, de uma mulher negra falando que ela não parou de ser assediada, que ela recebia vários fios enquanto ela caminhava, e que ela se sentiu extremamente ameaçada, e ela fala assim de uma forma muito profunda e muito dolorida de como o corpo dela parece virar um objeto naquele momento, né? As pessoas se sentem autorizadas a invadir um espaço daquele jeito. Então isso também faz parte do repertório do viajante negro. E por fim, né, como não poderia deixar de ser, situações de racismo também em várias partes do mundo. E aí, o que eles falam, né, a comunidade fala muito, é sobre situações onde uma pessoa negra está com um grupo de pessoas brancas entrando numa boate, deixa entrar todas as pessoas e não deixa entrar aquela pessoa negra, ou
as pessoas negras têm mais chances de serem inspecionados em aeroportos, ou ela ser mal atendido, ou um vendedor subestimar a capacidade de compra dela. E aí a Oprah, ela fala que ela foi uma vez na Suíça, foi olhar estava olhando uma bolsa e a vendedora não reconheceu quem era ela e falou assim, olha, é muito caro, custa $38 mil, né, para a Oprah, que deve ter isso, né? O limite do cartão dela deve passar fácil, sem nem precisar parcelar. Então, são situações que acontecem, são coisas que algumas eu já imaginava que aconteciam, outras me surpreenderam bastante e que isso faz parte, assim, tudo isso para a gente entender e internalizar que faz parte do repertório, para a gente nunca reproduzir esse discurso de que o racismo não existe, porque é foda ouvir isso, né? De que o racismo não existe, isso precisa parar. Bom, a segunda reflexão que eu queria trazer aqui é que a promoção turística na publicidade convencional, ela ignora o turista negro, o viajante negro. Né? E falo isso com muita segurança. Olhei arquivo de propaganda, assim, mais de 5, 6, 7 páginas de anúncios e de peças publicitárias, e a gente não vê negro. Então, isso parte tanto das companhias aéreas, quanto dos hotéis, quanto dos cruzeiros, quanto dos destinos. Né? A gente vai passando e a gente só vê o turista branco, o turista branco, o turista branco. Salvo essa daqui da Gol, né? que tem ali, que está falando de um produto premium, né? Do Premium Economy, e que tem uma mulher negra, mas que tem também uma mulher branca, e isso me faz lembrar o estudo, o Todas e Todos, que é o estudo que eu venho fazendo há alguns anos sobre representatividade de raça e gênero na publicidade, e isso me lembra uma coisa que acontece muito em outros segmentos, né, onde o negro ele só é protagonista quando ele divide cena com uma outra pessoa branca. Então, do mesmo jeito que outros segmentos fazem isso, a indústria turística não está de fora e também repete esse modelo. E isso me faz lembrar o que o professor Silvio Almeida escreveu sobre ele que é o autor do livro Racismo Estrutural, que ele fala, né, que o negro sozinho não representa, segundo o nosso imaginário, a condição de universal. E se eu quero que uma mercadoria tenha um apelo universal, eu preciso conectar com aquilo que as pessoas vejam como sendo a reivindicação do universal. No geral, isso é atendido pelo homem branco e não pelo homem negro. Então, ele, né, fala assim, de uma maneira muito magnífica sobre esse fenômeno horripilante da publicidade. E outro que eu achei também que tinham negros era esse anúncio de Barbados, sendo que Barbados é um país onde 90% da população é negra. Então, de novo, o negro é protagonista numa situação, ou num produto turístico que está ali sendo direcionado para pessoas negras, né? E não está representando o universal. Então, eu também questiono a presença do negro nesse anúncio. Outra coisa que eu quis ver também é como funciona o algoritmo do Google. E aí, o teste que eu fiz foi clicar em turista e ir para imagens. E o que a gente vê é turista branco, 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 branco. Né? Passo o scroll e continua sendo branco. Coloco em inglês tourist e continua sendo branco. E ainda fiz o teste turista em Salvador. E a maioria também são de turistas brancos, sendo servidos, em alguns casos, aí, por pessoas negras. Então, de novo, né, a gente vai começando a ter pistas de como o nosso imaginário, em relação ao viajante, ele é criado, ele é formado. E é por isso que é tão estranho para as pessoas ver o viajante negro pelo mundo, né? Então, isso é uma situação de invisibilidade, né? Eu encontrei isso aqui nas pesquisas que eu fiz. Quando faltam vozes na narrativa convencional, sua ausência é normalizada. Depois de mais de 16 anos como escritor de viagens, ainda luto para encontrar outros contadores de histórias negros nos principais meios de comunicação. E passa a mensagem também de que viajar não é para mim, pessoa negra. As imagens que vemos em revistas de viagem, documentários e publicidade afetam a maneira como pensamos sobre viagem. Se você não vê alguém parecido com você, fica fácil presumir que viajar de mochilas ou fazer aventuras no exterior não é para você. Então, isso também é uma situação que, né, essa anomalia que a gente tem no nosso mundo.
A terceira reflexão é que as informações oficiais sobre os destinos não são suficientes para o negro viajante. Tá? E é por isso que grande parte, assim, é fácil de entender, porque grande parte do conteúdo disponível sobre os destinos são criados dentro de uma perspectiva eurocêntrica e normativa. Se trocar informações em blogs já faz muito mais sentido para qualquer turista, e eu tenho certeza que todo mundo aqui, quando vai procurar sobre um destino, não vai na fonte oficialíssima, mas quem viajou, vai procurar o amigo que viajou para aquele lugar. Se isso faz muito mais sentido, isso para a pessoa negra faz mais sentido ainda, né? Porque eu posso até olhar oficialmente um dado de que a cidade tal é segura, mas ela é segura para mim? É o mesmo raciocínio para a comunidade LGBT. Tá, é segura, mas é segura para mim? Se eu beijar a minha namorada, alguém vai me apedrejar, alguém vai me matar, alguém vai me ferir, alguém vai brigar comigo? Então, assim, isso é muito grave, assim. Estou falando de mim na perspectiva de que estou trabalhando num órgão público, né, que oferece informações ao turista. Eu questiono, será que a gente está passando as informações corretas e mais importantes para as pessoas? Então, é um questionamento que eu deixo em aberto também. E é por isso que grupos como o Black Travel Movement acaba discutindo isso. Então, aqui essa menina fala que ela fez uma viagem sozinha no aniversário dela, que foi tudo bem, que foi super legal. Então, a comunidade vai criando confiança naqueles lugares. E essa informação é muito mais confiável do que qualquer outra oficial que diga que um lugar é seguro. Outra coisa que eu encontrei também foi esse canal, essa conta no Instagram, que é maravilhoso, Black Kids Do Travel. Ela foi feita por uma mãe que viaja muito com os filhos dela são pequenininhos, e um deles falava assim: mãe, cadê as outras crianças como eu? Porque eles viajavam para outros lugares e ela não via outras crianças negras. Então ela abriu esse canal para justamente as pessoas irem lá e mandarem fotos e marcarem seus filhos para ver que o mundo, existem famílias negras circulando pelo mundo, existem crianças circulando pelo mundo. É muito fofo esse Instagram, gente. Eu recomendo todo mundo entrar, assim, é um show de fofura, você vê crianças em vários lugares do mundo, são super legais, e eles aproveitam também esse conteúdo para abrir algumas discussões mais sérias. Então, do tipo, tem ali, não diga para as crianças negras que elas estão ficando muito pretas nesse verão, né? E aí ela faz ali um questionamento de que as crianças estão explorando, estão se divertindo, né? Estão correndo, estão descobrindo coisas novas. Não vá você, pai, mãe negro, dizer para sua filha sair do sol porque ela está ficando muito negra. Assim, não é bacana fazer isso. Então, é uma forma também de discutir algumas questões que são inerentes só para quem é realmente pai e mãe e que vive aquela situação e que pode entender que aquilo existe. Então, mais uma vez, a gente vê informação de fora sendo muito mais confiável e muito mais segura e acolhedora do que as informações oficiais. A quarta reflexão é que visitar um lugar que conecta o negro com a sua ancestralidade é uma das experiências mais mágicas e transformadoras. E quando as pessoas falam sobre isso, falam sobre uma experiência que transcende e que toca a alma. E aí eu vou mostrar para vocês um case muito legal de uma agência que faz passeios turísticos voltados para a comunidade negra americana e que eles se aproveitaram dessa expressão que muitos racistas nos Estados Unidos falam, que é "Go back to Africa", "Go back to Africa", né? Enfim, vou mostrar. Them got me chinyanja bapana bakepa beating down in amo kuteka rap on the down in amo beba bari kuama ni amo kumeka maheta kupaka pena amo beka bari wajepa ni amo teka shelela beating mo shelela beating mo shelela ona skile down ya many hungry ni na family standing bambiri mukantiri bikari ndise afana ni mutambire mukabede pama beating shelela pama beating shelela pama beating shelela pama beating
essa ação não teve esse vídeo, né, da ação, mas também eles criaram uma plataforma online onde todo viajante negro que estava na África e que fazia essa hashtag Go Back to Africa, tinha suas fotos exatamente, essas fotos alimentavam essa plataforma, e aí a pessoa que tinha curiosidade de ir aí conseguia ver fotos de viajantes negros em vários países da África, e isso deu uma movimentada no turismo, no interesse, na curiosidade de você transformar algo um apelo extremamente negativo em algo realmente Go Back to Africa. A África é maravilhosa, achei super legal essa ação. Uma coisa também assim que é muito forte nos depoimentos de quem viaja, de quem vai até os afro-americanos que vão até a África, é você realmente chegar num lugar e ver que você se conecta com absolutamente tudo. E aí tem esse frame aqui de um vídeo onde essa mulher está dirigindo e ela está passando por um outdoors, e todos os outdoors têm pessoas negras, né? Não é que ela está vendo ali todo mundo branco e de repente um negro. Então, realmente, tem essa coisa assim, meio visceral da experiência de ir para a África e você se conectar com absolutamente todos os códigos e todos os símbolos da cidade. Esse ano, o Ghana lançou esse movimento, The Year of Return. Foi uma iniciativa do governo, tá? Para chamar pessoas a investirem na África, para se estabelecerem na África, e o turismo, o Ministério do Turismo também se aproveitou disso como um mote para chamar as pessoas para visitarem o país e se reconectar com essa ancestralidade, tá? Isso é muito importante, mas isso me levou a essa outra reflexão, que é a quinta, que a comunidade negra não se interessa apenas por turismo cultural étnico-afro, e representar o negro viajante nessa modalidade é uma forma de colocar as pessoas nessa caixinha, né? Então, a gente precisa abrir nossa visão também de que negro só vai se interessar por determinado tipo de experiência. E aí, quando a gente faz isso, a gente está colocando o negro em mais uma caixinha de tantas outras que ele já está, que a sociedade e toda a história de escravidão já colocou para ele, que ele carrega até hoje, né? Então, o que eu acho muito legal do Black Travel Movement, eu recomendo todo mundo entrar nessa página, é a oportunidade em que as pessoas têm de colocarem elas em milhares de situações, não apenas ligadas a uma cultura tradicional negra, mas a uma experiência contemporânea de viagem, seja ela qual for. Pode ser mais roots, pode ser mais sofisticada, pode ser mochileiro, pode ser o que for. Isso está tudo lá espelhado, porque as pessoas postam essas fotos e você começa a normalizar a presença desse negro viajante no mundo, né? Essa mulher aqui, ela foi a primeira mulher negra a visitar todos os países do mundo, e aí ela, enfim, tem um Instagram super legal, onde ela coloca todos os lugares que ela visitou. Você vai vendo também experiências de pessoas, é meu aniversário, eu quero ir para Paris fazer fotos bonitas, eu vou comemorar meu aniversário de casamento em Bali. Então não é necessariamente vou para tal lugar para ter uma experiência numa comunidade quilombola. Não exatamente, não que isso seja ruim, muito pelo contrário, mas assim, não é só isso, né? A gente não pode limitar a experiência da comunidade negra no turismo. Então, tem muitas coisas legais nesse sentido. A Travel Noir é uma agência americana bem interessante. Essa menina é a CEO, e ela tem esse vídeo falando sobre as 3 coisas que uma pessoa não deve deixar de levar numa viagem. E ela fala de headphone, né? um fone de ouvido que você consiga isolar o barulho. Leve a sua intuição, porque a sua intuição te guia, te protege de perigos, te leva para os lugares mais legais. E leve sempre chiclete, bala de hortelã, porque enquanto uma pessoa viaja, ela fica muitas horas sem comer, muitas horas, as refeições são em horários irregulares, então é bom isso para dar uma refrescada no hálito. E o que eu acho mais legal desse vídeo assim, é que, ao invés dela estar ali falando sobre racismo, sobre experiência racista, ela está falando de coisas que valem para qualquer viajante, né? Então, é uma forma também de você normalizar a presença do viajante negro no mundo. Então, acho que esse é o grande papel do Black Travel Movement, é para dizer, viajar é para mim, sim, eu posso, eu quero explorar o mundo, eu tenho essa vontade, é legal, me engrandece, me empodera, isso é importante. É uma forma de humanizar o corpo negro ao redor do mundo,
é uma plataforma de empoderamento e de coragem. As pessoas se encorajam a viajar. Teve essa pessoa aqui, essa menina que escreveu: que recomendação vocês dariam para uma menina uma mulher de 24 anos que quer trabalhar, que quer viajar por conta própria? E aí um monte de gente fala sobre vários cuidados que ela deveria ter, e aí vem essa mulher e fala: vá, não ouça os pessimistas, aprecie, viva, tenha fé na humanidade, há muitas coisas boas no mundo, confie nos seus instintos, esteja seguro, mas faça, mantenha um diário, tire fotos, faça lembranças maravilhosas e divirta-se. Né? Então, é alguém que dá um chacoalhão. Vá, velho, vá, não se limite por qualquer modelo mental que esteja te aprisionando de que você não pode viver, que você não pode fazer isso. Né? O mundo ele é super diverso, é plural, é rico, e viajar é uma grande possibilidade, oportunidade de descobrir novas coisas. Então, acho que a mensagem do Black Travel Movement é essa: viaje, não se prenda à ideia de que você pode enfrentar o racismo nesses lugares, assim, foda-se o racismo, sabe? Pegue sua mala e viaje e desbrave o mundo. Economicamente, quando a gente vai olhar o crescimento de turistas americanos brancos, é uma curva quase que linear, que cresce muito pouco, e a curva de afro-americanos viajando, ela está crescendo exponencialmente, assim, de uma maneira gigante, e a indústria precisa ficar ligada e se preparar para isso. Em 2014, 17% dos afro-americanos dos Estados Unidos fizeram viagens internacionais pelo menos uma vez no ano. Esse ano, aliás, em 2018, eles gastaram 62 bilhões de dólares viajando internacionalmente. Então, é uma puta oportunidade, é uma comunidade realmente que está crescendo e que está se fazendo aparecer no mundo. E aí a pergunta que me ficou é: e Salvador nessa história, e a Bahia nessa história? Né? Quando eu olho os dados do Black Travel Movement, os destinos os 10 mais comentados são esses aí que estão listados. O Brasil aparece como 30º e Rio aparece nessa posição 51. Salvador não aparece tagueado. Mas quando eu fui olhar os posts, e olhei post pra cacete, eu vi posts como esse aqui, né? Desse cara que fala que ele teve uma experiência fantástica no Brasil, que ele ficou 15 dias, e aí ele fala de São Luís, Salvador and absolute must, ou seja, tem que ir. A forma como ele coloca é como se ele tivesse surpreendido com Salvador, sabe? É o único que tem um emoji, né, gente? Então, que tem ali exclamações. Rio de Janeiro, Florianópolis, passando mais blasé. Essa mulher também, ela fala que ela se surpreendeu muito, que foi incrível. Ela fala, em algum momento aí desse texto, ela fala que eu não sou muito de Facebook, mas eu tive aqui que vim na comunidade do Black Travel Movement para contar que essa cidade é maravilhosa, a história, a cultura, assim, é uma experiência fantástica que todas as pessoas, que todos vocês deveriam ter. E dá um quentinho no coração, né? Ouvir isso falando da cidade, e outras pessoas querendo informações, se alguém tinha alguma informação sobre as práticas religiosas, se tinha alguma dica sobre Salvador para passar. Fora da plataforma do Black Travel Movement, eu encontrei alguns blogueiros, né, falando sobre a experiência de estar em Salvador, e a dessa mulher foi uma coisa que me sensibilizou muito. Ela fala Black in Brasil, porque Bahia tem que estar no roteiro de qualquer viajante negro moderno. Achei chique também, ter esse moderno. E aí ela fala isso que eu achei lindo. Foi como se, no momento em que cheguei, entrei em uma realidade alternativa, onde o preto estava certo, o inverno era verão e a alegria era possível. Foi a melhor decisão da minha vida. Caralho, mano, é muito, muito forte isso. Né? E aí, enfim, ela fala dos membros da diáspora, que já vive com tantos preconceitos, sofrendo tantas coisas, que na Bahia é esse lugar que a música está implorando você para que você siga, é um lar que se propõe a encontrar e recuperar como um dos filhos perdidos do continente. A Bahia vai restaurar seu espírito e vai te conceder a você o direito natural de alegria e soberania irrestritas. Eu sei disso porque em uma semana gloriosa eu estava magnificamente livre. Né? Então,
Aí a gente começa a perceber a potência, né, do lugar onde a gente vive, da nossa cultura, de como isso pode se transformar numa experiência fortíssima para esses turistas estrangeiros que estão buscando novos tipos de experiência. E falando de seguir a música, eu queria mostrar para vocês aqui o vídeo Follow the Music. Provavelmente muitos de vocês já viram, mas eu vou passar de novo, porque ele é muito legal. E para comentar também alguns dados sobre eles. Por que você não faz mais quebrado? Solta aí. Esse vídeo ele foi criado, tem um contexto, foi para comemorar o Dia Mundial do Turismo. Um jornalista do New York, acho que foi do New York Times, ele esteve aqui em Salvador e ele começou uma matéria no New York Times falando isso, quando vier ao Brasil, siga a música, né? E aí veio a ideia de fazer esse Follow the Music para comemorar a data. Esse vídeo acabou viralizando entre a comunidade afro-americana, né? Acho que foi o primeiro material que teve mais audiência desse público. E aí a gente começa a perceber como dá para vender a Bahia de uma forma mais interessante para esse público. Eu gosto desse vídeo também por alguns motivos especiais. Eu acho que a gente sai daquela coisa axézona, nada contra o axé, mas assim, fica muito massificado a gente fazer um vídeo mostrando axé music, quando na verdade Salvador e a Bahia é um celeiro de ritmos, né? E a gente, durante muito tempo, ficou muito massificado num ritmo só. Então, acho que ele tem essas qualidades assim boas para publicizar o lugar. E, para fechar, eu vou mostrar para vocês a lista de sonhos que eu tenho. Eu sou super sonhadora, às vezes eu quebro a cara por causa disso, mas muitas vezes eu me dou bem também por causa disso. E quando eu topei fazer esse trabalho, fiquei pensando assim, o que eu queria, né? O que eu quero, o que eu desejo, o que eu quero nesse novo trabalho que eu estou começando, nessa consultoria, o que eu posso contribuir. E eu vou contar aqui para vocês em segredo esses meus sonhos. Eu queria muito projetar Salvador entre os 10 primeiros destinos para os Black Travelers. Eu queria que a gente subisse muito naquele ranking ali desse grupo de Facebook. Eu acho que a gente tem material, a gente tem condições para isso. Eu queria que Salvador fosse o destino destaque no Brasil, na disseminação e imersão na história afro-brasileira. Daqui a um ano, a gente vai ter uma casa do comércio completamente restaurada, que vai se transformar na Casa da História, onde a gente vai ter a possibilidade de contar a história do jeito que ela é, e não a história que as nossas escolas nos contaram. Eu queria que Salvador fosse reconhecida como a cidade mais diversa do Brasil. Também acho que a gente tem potência para isso. E a gente se tornar o destino com mais ações efetivas no combate ao racismo. Eu queria que a gente fosse uma cidade antirracista, assim, completamente intolerante ao racismo. Eu sei que são sonhos arrojados, que precisam de muito trabalho, de muito esforço, de abrir a mentalidade de uma população inteira, mas eu quero acreditar nisso. Assim, estou olhando para frente, não quero olhar as dificuldades para a gente fazer isso. Obrigada.
Eu convidei o pessoal da Diaspora Black, aqui representado por Antônio Pita, tá? Então, queria alguém aqui me dando a mão, alguém que está nessa há mais tempo e com tanto sucesso. E eu primeiro vou pedir para ele falar sobre a Diaspora Black, né? Contar sobre essa startup que trabalha com turismo e com produtos e com criação de roteiros voltados para a cultura negra, né? Ele vai falar um pouco sobre isso. E queria que ele falasse também sobre histórias de Salvador dentro desse trabalho que ele está fazendo, né? Como ele vê Salvador, em que momento a gente está, enfim, vou deixar fala livre aí para você. Obrigado. Boa tarde a todo mundo. A Isabel facilitou muito meu trabalho com essa apresentação, porque eu vi um filme da minha vida dos últimos 3 anos, que foi o mergulho nesse universo do turismo afro, do Black Travel Movement. Então, a Diaspora ela surgiu em 2016, Diaspora.black, ainda como uma ideia, como um sonho de tornar esse turismo e essas referências negras das cidades e do mundo mais próximas da gente, de a gente poder se conectar a essas referências a partir de uma única plataforma em que a gente conseguisse reservar tanto hospedagem quanto passeios, mas também descobrir quais são essas histórias dessas cidades, né? Os lugares contam histórias, e não uma história única, mas várias histórias. E a gente queria dar visibilidade para essas histórias no turismo. E a Diaspora surgiu em 2016 a partir dessas situações que você mostrou aqui, dessas situações de racismo que a gente enfrenta todos os dias, mas quando a gente vai viajar, é um agravante, poxa, a gente está viajando para se relaxar, para ser feliz, para descansar a cabeça. E você enfrentar essas situações também nesse momento de lazer é extremamente violento, é extremamente te desestabiliza, você não sabe como reagir, você está em outro país, você está em outra cidade, você não sabe a quem recorrer. Então, a gente... Aqui você mostrou alguns desses casos e a gente surgiu a partir de alguns casos que aconteceram com a gente. A gente viveu essas situações, eu tive o privilégio de viajar muito e vivi algumas dessas situações, sobretudo na Itália, em que esses olhares, essas situações de microagressões, todas essas situações eram muito comuns. E eu estava viajando com um amigo meu, ele é camaronês, radicado na França. Então, essas reflexões foi há 12 anos atrás. E essas reflexões estavam presentes ali de a gente... Poxa, nós somos os 2 únicos pretos aqui em toda a cidade, assim, em todos os lugares turísticos. As pessoas olham para a gente foi muito mal atendido em todos os restaurantes em que a gente estava. E aí eu conto muito especificamente da Itália. Então, assim, eram situações que lá atrás já estavam presentes e a gente ficava assim, poxa, o que a gente pode fazer para isso não... para que outras pessoas possam acessar esses serviços e que isso seja natural e que a gente possa ser bem atendido nesses lugares. Então, isso foi a minha motivação, mas, por exemplo, o meu sócio Carlos Humberto, ele viveu situações de discriminação dentro da casa dele, quando ele abria a casa dele para receber hóspedes por outras plataformas de hospedagem, que os hóspedes chegavam em casa e olhavam assim, mas quem é o dono da casa? Era um apartamento... Tipo o Airbnb, assim. Tipo essas outras plataformas. Então, ele viveu isso, e as pessoas perguntavam para ele, um apartamento assim, no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, na área mais nobre do bairro, e que as pessoas olhavam para o apartamento grande, bonito. Tá, mas quem é o dono do apartamento? Quem mora aqui? Ele dizia, não, sou eu. E essa foi uma das situações mais leves que aconteceram, pessoas que realmente se recusaram a ficar ali, não pediram cancelamento, enfim, que houve agressões diretas de perguntar, tá, mas você trabalha com o quê? Assim, insinuando que eram, enfim, atividades ilícitas. Então, assim, são situações que a gente viveu e que aí a gente entendeu que a gente precisava criar esses mecanismos e enfim, os caminhos para que aquilo não acontecesse mais, para que a gente pudesse blindar de alguma forma a gente mesmo de passar por essas situações, que é muito comum hoje. Nessa plataforma, o Airbnb, existem milhares de situações diariamente. Se você pesquisar nessas hashtags, você encontra de pessoas que são agredidas, que são expulsas, que são humilhadas, por conta desse estranhamento de dizer, tá, mas você é um hóspede, é você o hóspede. Então, as chances de você não ser aceito como hóspede são muito grandes. A chance de você
passar por essas situações são muito grandes. Então a gente começou a criar a partir dessas dores e a gente entendeu que a gente precisava construir as nossas próprias plataformas e ferramentas. E aí a gente mergulhou nesse universo, fomos atrás do Black Travel Movement, e quando a gente começou a falar sobre isso há 3 anos atrás, as pessoas olhavam: não, mas vocês estão malucos. O que vocês querem falar sobre isso? Por que falar sobre valorizar a cultura negra no turismo, procurar essas referências? O que tem a ver uma coisa com a outra? E, bom, são 3 anos. A gente é a maior comunidade de turismo afro da América Latina. São mais de 20 mil pessoas que a gente relaciona todos os meses. São os nossos clientes. A gente começou com a oferta de hospedagem compartilhada dentro da plataforma e hoje a gente oferece roteiros e experiências culturais nesses destinos. Estamos em 45 países, em mais de 150 cidades, onde a gente tem anfitriões ou roteiros que têm essa curadoria, né, de encontrar o que é mais autêntico daquela cidade, o que é mais genuíno, ligado à cultura negra. Então, tem lá a Festa da Boa Morte, tem lá, aqui em Salvador, tem um percurso sobre os terreiros históricos, né, as principais casas de matriz africana aqui. Você pode ir para a África do Sul e encontrar os melhores roteiros, guias locais de Soweto para conhecer a história daquele lugar. Então, assim, a gente faz essa curadoria de experiências que valorizem essa história, que contem essa história. Porque o turismo ele é também uma oportunidade de você formar narrativas. Então, quando a gente faz essa pesquisa de por que o trade não mostra esses clientes, por que os roteiros que a gente conhece não partem desse lugar, não valorizam essas referências, ali você está construindo uma narrativa, ali você está construindo uma identidade nacional. E o turismo tem esse poder muito grande. Até a década de 90, era basicamente mulher pelada, caipirinha, futebol e feijoada, né? Então, assim, dali a gente poder contar outras histórias que são as histórias do Brasil, que são as histórias, são as nossas histórias, né? Então a gente foi fazendo esse processo de construir, uma construção de outras narrativas e tem dado muito certo. A gente tem alguns roteiros em São Paulo, tem roteiros aqui. A gente está olhando esse trabalho. A gente o nosso sonho hoje, enfim, e a nossa meta para esse ano de 2019 era que a gente chegasse nesse patamar desses grandes cases internacionais. E eu acho que a gente está caminhando para isso. Assim, a gente tem um diálogo com o movimento Black Travel Movement dos Estados Unidos para fazer parceria, para a gente conseguir trazer Salvador como esse destino, para trazer o Rio de Janeiro em mais evidência. Quer dizer, a potência ela existe, a gente precisa construir os caminhos, e a gente tem se dedicado a isso. Hoje, quando a gente olha para Salvador, é um dos destinos mais procurados, e quando eu penso muito, comentando um pouco, né, o que a gente viu aqui, quando a gente fala no aspecto econômico, o turismo da classe A e B, que é o que movimenta a maior parte dos recursos, hoje são que gera, né, enfim, eu não vou lembrar o número, mas ele cresceu na última década 10%. E o turismo das classes C, D e E cresceu mais de 110% no mesmo período, que é aquela curva que você mostrou, quer dizer, não é só nos Estados Unidos. Aqui, a partir do momento em que a população mais vulnerável e a população negra, que é majoritária nessas classes C e D, elas deixaram de acessar universidades, acessaram bens de consumo. Hoje, o turismo, viajar, é o maior sonho do brasileiro. E esse sonho, esse mercado, são projeções do Ministério do Turismo que indicam que é dessa camada que vem esse crescimento do turismo. O Brasil é um território imenso, a gente tem, para vocês terem uma ideia, todo o Caribe corresponde à dimensão da região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Corresponde a todo o território do Caribe. O Caribe recebe hoje mais de 60 milhões de turistas por ano, todo esse território. O Brasil recebe 6 milhões de turistas internacionais por ano. E por que essa vocação ela é tão mal atendida, né? E como que a gente pode fomentar para quem que a gente está vendendo, com quem que a gente está falando? Acho que são essas reflexões que a gente faz quando entende que essa vocação não está sendo bem trabalhada. Então, Salvador hoje é o maior destino dentro da nossa plataforma, onde a gente tem sempre muita procura, mas a gente se surpreendeu nesse caminho também. A gente percebeu, a gente tem vários roteiros de comunidades quilombolas, como você falou, mas a gente entendeu que uma das buscas maiores era por Nova York. Quer
Quer dizer, as pessoas querem se hospedar em Nova York, querem conhecer esses roteiros do Harlem, do Brooklyn. Quer dizer, a gente quer conhecer as cidades mais... a memória mais tradicional, a ancestralidade, se conectar com essa ancestralidade, mas a gente também quer o contemporâneo, a gente também quer o urbano, a gente quer tudo, a gente quer estar nesses lugares. E quando a gente fala de viagem, a gente está falando de prosperidade, a gente está falando de ascensão, e ainda que a gente enfrente situações adversas nesses lugares, nesse processo de ascensão, é importante estar lá para se conectar com o que aqui a gente viu, que é esse sentido de pertencimento, esse sentido de diáspora, de uma identidade maior, uma conexão maior, que às vezes vai se apagando e a gente vai ficando assim, se sentindo um pouco deslocado. Então, assim, o trabalho da Diaspora.black, desses últimos 3 anos, vem sendo construir esse espaço de representatividade, um espaço de segurança para esses clientes que vão acessar serviços turísticos oferecidos por afroempreendedores ou por empreendedores que passaram por um processo de capacitação para atender esses clientes. E dali a gente oferece a esses turistas, a esses clientes, roteiros extremamente curados, né? Enfim, bem cuidados para gerar esse valor, para gerar esse encontro, esse pertencimento. Um caso muito bacana que a gente conseguiu desenvolver e realizar esse ano, a gente fez uma expedição para o Quilombo de Palmares. Quer dizer, tem um apelo gigantesco, que é a nossa história, que aqui assim, que a gente não conhece, a gente sabe o Dia da Consciência Negra, a gente sabe do Zumbi, mas a gente não sabe o que foi o Quilombo de Palmares. A dimensão que tem aquilo, foram 30 mil pessoas que viveram naquele espaço, um espaço gigantesco que assim, cortava vários estados, não apenas Alagoas, e que hoje tem um memorial lá, que conta um pouco dessa história, um lugar muito bonito, e a gente fez um pacote de viagem, de 4 dias, saindo de São Paulo para lá, mas também com passagens avulsas. E ali, a gente abriu essas vendas em maio, e em junho já tinha acabado, para a viagem em novembro. Quer dizer, existe uma demanda, foi uma viagem extremamente bem cuidada, no sentido de, tinha Palmares, mas tinha Alagoas, tinha Maceió, que tem os destinos de praia que todo mundo quer. Quer dizer, a gente não quer só não é uma diretriz única, né? A gente quer fazer um mix completo, porque nós, como clientes, a gente quer viver um pouco de tudo, de cada atrativo que a cidade tem. E deu muito certo, assim, a receptividade é incrível. Em março, a gente vai fazer uma nova saída com esse grupo, com esse roteiro. Então, assim, a gente tem construído essas outras narrativas e não sozinhos. Quer dizer, tem uma série de outras empresas e agências de viagem que trabalham fomentando esses roteiros, e a gente trabalha muito em conjunto, porque o Black Travel Movement, por exemplo, ele é um pool de várias empresas que atuam com esse recorte, e a gente tem feito essa conexão, trabalhado um pouco nesse sentido. Eu estou falando sem... Eu queria saber como está de tempo, e se alguém... Vamos abrir para a galera? Vamos abrir para perguntas, por favor. Já vou conduzir ali, atenção. Se me permite, primeiro as damas, por favor, você é a segunda pessoa, é óbvio, né, que eu vou fazer gentileza. Por favor, pode ficar à vontade. Obrigada. Bel, parabéns. Pita, parabéns também. Muito legal esse papo. Obrigada por compartilhar com a gente. Eu acho que a gente torce fortemente que seus sonhos e de Pita se realizem. Acho que é conjunto. E aí eu queria ouvir um pouquinho a opinião de vocês, de como é que vocês enxergam o impacto, né, da realização da primeira edição do Festival Afropunk em Salvador no ano que vem. Estamos em polvorosa, amiga. Bom, a gente tem feito uma série de trabalhos na Secretaria, em função, inclusive, desse plano de ação de turismo étnico-afro, para fazer um grande movimento em Salvador, que vai se chamar Salvador Capital Afro, tá? Estou falando uma coisa que o prefeito já disse para todo mundo, então não tem problema nenhum, posso falar. E esse grande movimento vai acontecer em novembro. E aí, quando eu penso em novembro, tendo isso que está sendo construído para ser uma coisa grandiosa, ou que ao longo do tempo se torne grandiosa, quando a gente tem um Afropunk, e quando eu senti nesse novembro um engrandecimento e uma multiplicidade de eventos acontecendo na cidade, eu acho que em novembro o Salvador vai explodir, entendeu?
Então, é super positivo, é uma oportunidade gigante da gente falar com esses afro-americanos, né, e com essa comunidade de viajantes negros mundo afora que acompanha o festival em outras cidades, né, porque ele acontece em Paris, em Joanesburgo, Londres, o que mais? Atlanta e Nova York, né? E às vezes tem pessoas que se mobilizam para ir para todos ou para alguns desses eventos no mundo, e a gente colocar Salvador nessa rota é lindo. Então é uma oportunidade da gente apresentar a cidade para esse público de uma forma mais forte também. Então só coisas boas mesmo. A gente tem trabalhado aí nos últimos meses muito dedicado para esse evento, conversando com os organizadores, conversando com toda a produção, porque a expectativa é muito alta. E para eles, por esse movimento internacional, eles acreditam que cerca de 40% vem de fora. Então, para o festival em si, né? Assim, acho que é um casamento da fome com a vontade de comer, porque Salvador tem toda a vocação para receber grandes eventos, enfim, já é natural da cidade. E esse é um evento que demarca um outro olhar. E, assim, acho que o impacto da transformação que vai acontecer é maior do que a gente consegue imaginar agora, porque é uma mudança de imaginário das pessoas sobre que tipo de eventos e que tipo de economia a gente está fortalecendo a partir dessas referências. Então, vai gerar toda uma circulação de patrocínios, de envolvimento das empresas, das grandes marcas, com o tema e numa perspectiva de negócio, que isso é muito diferente. Isso tem um potencial de demarcar uma outra história daqui para frente, da gente sair de falar de diversidade, de responsabilidade social e falar de negócio, porque o dinheiro precisa circular para que esses roteiros, para que esses operadores, guias, toda a cadeia do turismo é gigantesca. E para que essas pessoas possam se beneficiar, é preciso que haja investimento. Então, acho que esse pode ser um grande resultado que a gente vai colher. Atenção, vamos para a segunda e última pergunta. Vamos. Parabéns aí, Isabel e Antônio. Acho que super legal essa temática. Eu trabalho com turismo, sustentabilidade e desenvolvimento socioeconômico. Meu nome é André. A gente realizou, no final de semana passado, o Festival do Turismo Cultural da Baía de Todos os Santos, né, que foi uma iniciativa muito nessa linha do que vocês estão falando, que é exatamente resgatar a cultura existente que está aí distribuída e dentro da Baía de Todos os Santos, que reúne uma riqueza imensa, né, uma miscigenação aí negra, portuguesa, indígena. E esse movimento, principalmente da prefeitura, da valorização do turismo afro, é fantástico, porque a gente tem, né, uma história e um acervo cultural grandioso, que é muito pouco ordenado, para que possa, de fato, estar muitas vezes sendo oferecido isso de maneira organizada para quem chega. E esse movimento aí abre um mercado, digamos assim, para Salvador, de diferenciação muito grande, porque não é a gente competir com sol e praia que todo mundo compete, não é competir com o patrimônio histórico que muita gente tem, mas tudo isso junto, o sol e praia, o patrimônio histórico e a cultura dessa forma diversificada que nós temos, ela é realmente um grande potencial. Mas aí vem minha pergunta, dentro do que você já pesquisou e do que você analisou, o que é que o Salvador está preparado para receber esse fluxo internacional, né, de pessoas negros que chegam, do ponto de vista ou de estrutura, ou de cultura, ou de sensibilização, ou de ordenamento dessa oferta? Então, como é que vocês estão vendo esse movimento de estimular essa demanda e Salvador está recebendo esse contingente de pessoas e, obviamente, ter a capacidade de entregar isso para não frustrar, né? Então, o que é que vocês, nas suas rodadas aí, pesquisas, já, né, a avaliação do que é que o plano vai se focar? Antônio também, com a experiência dele, já ter recebido pessoas, seu nível de satisfação, atende, não atende, o que é que a gente deve concentrar, já que vem um plano de turismo étnico-afro que também vai focar muito na qualificação de todo esse processo. Tá. Bom, Salvador vem Eu passei os últimos 7 anos morando em São Paulo, tá? E estou nesse trabalho há 2 meses e tenho uma nítida sensação de Salvador ser uma outra cidade, assim, em termos de estrutura, de equipamento turístico, uma cidade ainda com muitas deficiências, mas eu acho que existe uma... E aí
Eu não sei que magia é essa da competição. Eu não sei se é só a competição política, cidade, estado, mas a gente está num momento em que todo mundo quer mostrar trabalho, serviço, né? Rui Correria, Netinho também fazendo obra pela cidade toda. Então, eu vejo um momento de aceleração da cidade rumo a uma infraestrutura. Eu não vou saber lhe dizer se é ideal, mas eu acho que a gente está numa curva ascendente, né? O plano, ele foca muito, e aí era uma coisa que eu queria comentar aqui com vocês, porque eu acho que esse é um recado importante. Quando esse trabalho do plano foi feito, primeiro se chegou a um diagnóstico conversando com os atores do turismo. E a gente tem um gráfico dentro desse diagnóstico mostrando a remuneração das pessoas que trabalham no turismo afroétnico, né? Então, a gente está falando de baiana, capoeirista, músico, bloco, trançadeira, turbanteira, e é chocante a remuneração dessas pessoas. É uma remuneração muito baixa, né? Então, um grande esforço do plano, eu diria que 80% de esforço desse plano é um esforço de fazer coisas que tragam melhor rendimento para essas pessoas. É qualificação, é capacitação, é submetê-las a rodadas de negócio, é trazer investidores para que elas, quando preparadas, tenham essa oportunidade de fazer negócios, elas tenham a oportunidade de dar um salto no trabalho que elas têm, porque assim, uma coisa é oferecer um serviço, né, aqui que está do mesmo jeito há muitos anos, outra coisa é eu ter um input de tendência, de design, de contemporaneidade, sem perder a essência, e eu conseguir transformar esse bem num valor, odeio essa palavra valor agregado, mas na falta de outra eu vou falar valor agregado, onde ela possa ter mais rendimento, né? Então tem uma grande preocupação nesse sentido, e esses, digamos assim, que eu estou aqui fazendo essa conta de cabeça, esses 20% é realmente trabalhar na projeção de Salvador para essa cidade que tem uma cultura super interessante, rica, única, como você falou. Acho que não é só sol e praia, mas é um conjunto de coisas que fazem a Bahia e Salvador diferente do resto do Brasil, né? Então, é isso. Eu acho que, bom, Salvador tem feito o dever de casa, tem se preparado aí, enfim, não só pelo plano municipal, mas em várias frentes. A Baía de Todos os Santos tem um projeto também, uma rede que está sendo formada e construída para fortalecer esse turismo de base. Esses atores, né, eu acho que assim, quando a gente fala nessa expectativa de volume de pessoas chegando, acho que e nas expectativas do que a gente pode ganhar com isso, eu acho que a gente nunca deve perder de vista essas pessoas que operam, né? Essa diferença, essa remuneração tão baixa, e o que a gente pode fazer com elas. Essas são as pessoas com quem a gente tem que se preocupar primeiro. E tanto num processo de formação, não que não haja formação, mas assim, num processo de qualificar, de estar sempre renovando esse atendimento. Mas, por um outro lado, que é um pouco, desculpe, só para concluir, que é um pouco como a Diáspora opera, ela faz um trabalho de promoção dessas pessoas, desses guias, desses roteiros. Então, a gente promove o trabalho que eles fazem. São pessoas que trabalham com isso há 10, 15 anos, antes de ouvir falar em Black Travel Movement, mas que agora podem surfar e se beneficiar dessa onda e desse movimento, desse público que está chegando. Eu acho que, por outro lado, há que se pensar que esses turistas, sobretudo afro-americanos, eles são super exigentes. E eles têm um nível de serviço altíssimo, e eles querem ser muito bem tratados. Então, não dá para você chegar e atender esses hóspedes, não por serem americanos ou de forma diferente, mas é preciso que a gente faça uma reflexão sobre que tipo de serviço a gente está oferecendo para eles de fato, sobretudo na rede hoteleira. Então, assim, aí é uma reflexão que eu faço. Assim, é onde existem... é um ambiente de hospitalidade, é um ambiente de atendimento para pessoas do mundo inteiro, mas que essas situações de discriminação acontecem ainda. Então, e quando aconteceu, às vezes que acontecer com esse turista,
acho que há um risco muito grande aí. Eu acho que é preciso olhar para essa preparação do trade para receber esse tipo de público, que tem especificidades, tem nuances, que foi um pouco do que a gente viu aqui dessa pesquisa. Quer dizer, não são coisas menores, não são coisas triviais, são coisas que marcam uma viagem. E o que a gente tem vivido de experiência com esses grupos é muito no sentido de que o valor da cidade, o valor da cultura, assim, essa experiência diaspórica, essa experiência de pertencimento, de encontro, ela é única e é maravilhosa. Mas os elementos de serviço, os contatos, são coisas que, assim, mas tem sempre um mais. E ali é sempre viajar é você falar de sonho. Então, para aquele viajante, para aquele turista que chegou, aquele momento é único, especial. Ele só tem aqueles 5 dias para curtir a melhor experiência da cidade. E qualquer coisa que fuja disso é uma marca que ele vai levar. E a gente tem ouvido um pouco nesse sentido. Por isso, eu acho que é uma preocupação da gente entender, tanto receptivo quanto hotelaria, de que forma a gente pode melhor qualificar para entender essas demandas. Acho que o turista americano, hoje ele tem uma facilidade maior de vir para cá, não só pelo dólar, pela cotação cambial, mas porque não tem mais visto. Então, esse movimento de projeção de Salvador como turismo, como destino para lá, já tem, enfim, dentro dos grupos, dentro das empresas, já vem esse movimento crescente. Hoje ainda não é algo de grande escala, são grupos que às vezes vêm, sobretudo no Black Travel Money, de viagens de altíssimo luxo, de altíssimo padrão. É uma realidade muito diferente da realidade do Brasil. Então são viagens assim estilizadas, você fica em um hotel boutique, você fica nos melhores restaurantes, você tem experiências muito personalizadas. E aí a gente tem como desafio de qualificar as experiências tradicionais, as experiências de massificar esse nível de serviço, mesmo em experiências não tão requintadas. Então, assim, para que a pessoa possa, sim, reservar esses tours, ter uma grande experiência, sem necessariamente ter que pagar tão caro para viver isso como algo exclusivo, né? A gente precisa trabalhar que isso seja mais acessível. Pergunta respondida. Palmas, por favor, para Antônio Pita, Isabel Aquino. Infelizmente, a gente pede desculpa, não deu para algumas perguntas serem feitas, mas é claro que tem que respeitar o tempo. Inclusive, extrapolamos o tempo porque o assunto merece realmente uma atenção maior. Obrigado por terem vindo, voltem sempre ao screen, tá bom? Gente, eu quero a atenção de todos para dar um recado. Tinha uma entrevista marcada agora, o próximo tema já estava marcado, mas infelizmente o Diego Lins não pôde comparecer ao evento. Por esse motivo, nós teremos que, dar uma mudança. Então, improviso, criatividade, tá? Então, vamos resolver de um jeito massa. Antes de vocês saírem, pega a visão, porque quem eu vou chamar para o próximo momento aqui no screen é uma galera massa, um casal, na verdade, que faz um podcast diferenciado. É o podcast Pele Preta em Salvador. Se a gente já está falando disso, com certeza agora vocês vão ficar ainda mais impressionados